Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel, esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente traz aí as principais notícias do que aconteceu com o Liverpool durante a semana. E nesse caso, jogo grande, clássico, um jogo muito tradicional dentro da Inglaterra, dois times muito pesados. O jogo que reunia o campeão da Premier League atualmente, o Liverpool, com o líder da Premier League, Arsenal. É, Resolvi gravar aqui agora, consegui voltar, já tô aqui de volta com o meu cenário aqui atrás para você que tá vendo com vídeo aí no Spotify e no YouTube. Eh, Fiquei um tempinho sem gravar, viajei, final de ano e tudo mais, então, hum, a rotina de final de ano um pouco complicada. Inclusive, tô gravando esse vídeo, eu vou viajar amanhã de novo, que inclusive é meu aniversário, tá? Se você puder deixar aí seu comentário, seu like, compartilhar esse episódio como presente à minha pessoa, para isso que vos fala, eu agradeço. Mas consegui vir gravar aqui entre uma viagem e outra para falar com vocês. Então, um empate, como eu falei, né? Mais um empate, terceiro empate seguido do Liverpool na Premier League, dessa vez com o Arsenal. E essa questão já são aí bons jogos de invencibilidade, se não me engano, 10 jogos já de invencibilidade. Eh, Então, assim, o resultado em si, se empatar com o Arsenal, o líder absoluto da Premier League, no Emirates, é um bom resultado. Aí a questão pra mim volta a ser o que eu disse naquela sequência que teve a derrota pro Crystal Palace, pro Chelsea. Você perder pro Chelsea fora de casa, você perder pro Crystal Palace fora de casa, eram resultados aceitáveis. A questão eram os tropeços em partidas que o time não poderia tropeçar. E acho que esse foi o caso. No último episódio que eu participei, que foi na vitória contra o Wolverhampton, falei que o Liverpool tinha a chance de ganhar os dois jogos, contra Fulham e contra o Leeds, para chegar com moral contra o Arsenal, se não para entrar como um verdadeiro desafiante ao título, que acho que hoje já parecia muito distante antes desse jogo e agora se confirma isso, como um time consolidado no G4 e menos ameaçado ali, tendo essa quarta posição menos ameaçada. A questão é que o Liverpool empatou num jogo em que o time mostrou uma solidez defensiva, uma partida com alguns destaques individuais para os jogadores de defesa, porém uma inoperância no ataque. No início do jogo ali, até os 25 minutos ali do primeiro tempo, o Arsenal foi soberano, pressionou, conseguia recuperar a bola no campo de ataque. Depois o Liverpool progressivamente ganhando espaço, tem uma bola do Bradley em travessão, o time vai conseguindo regular melhor o jogo e acaba sendo um jogo que no geral não foi um bom jogo assim de futebol, um futebol muito vistoso, um jogo com poucas oportunidades, poucas grandes chances, acho que só uma grande chance para o lado do Arsenal, nenhum para o lado do Liverpool, mas o Liverpool teve uma bola na travessão que não conta como chute a gol e tudo mais, mas acho que foi um jogo no geral muito truncado, mas um jogo em que o Liverpool mostrou vontade, mostrou, os jogadores mostraram eh, vontade de brigar assim, né, aquela vontade na dividida, e isso resultou em alguns destaques interessantes pra mim. O Kerkez foi um dos melhores em campo, na minha visão. Fez um dos melhores jogos dele com a camisa do Liverpool. Curiosamente, contra o Arsenal. Ele fez um bom jogo contra o Arsenal no primeiro turno, tá? Aquele jogo de 1-0, vitória do Liverpool com gol de falta sobre lá. Ele tinha feito um bom jogo e agora novamente. Acho que um jogo mais correto do que outros dele. Salvou uma bola dentro da área ali, num chute do... Não lembro se era do Saka quem que chutou, mas fez uma boa defesa. Uma boa defesa não, né? Fez uma boa interceptação ali, um bom bloqueio de chute. Uma boa partida do Kerkez, uma boa partida do Van Dijk, do Konaté. Eh, eu gostei bastante da partida do Bradley também, acho que ele é muito aguerrido. Fica o destaque negativo para mais uma lesão dele, é um jogador que é jovem, que desde que era reserva do Arnold não conseguia se firmar por conta das lesões, e agora vem mais uma vez. Parece que foi uma lesão, não lesiona ele meio que sozinho, não sei se foi joelho, o que que foi, a gente tem que aguardar mais notícias, mas definitivamente não é bom pro Liverpool que isso tenha acontecido, porque a gente já estava jogando com o Frimpong de ponta e ele de lateral, então agora, se ele lesionar e ficar um tempo fora, vai ficar difícil. O meio de campo do Liverpool com o McAllister, com o Gravenberch, o Szoboszlai, partida de intensidade dos três, mas sem nada muito criativo, assim, muito destaque para nenhum deles, assim, no sentido de produção ofensiva. Acho que natural, dado o adversário que você enfrentava, você está jogando fora de casa contra um time que é muito forte defensivamente, e o Liverpool com carências ofensivas. É um time que está um pouco agora desfigurado pelos desfalques. Você olha para o ataque, você não tem o Isaac, você não tinha o Kitiké nesse jogo, você não tem o Salah por conta da Copa Africana de Nações. Então era um time que ficava com poucas opções. Acho que se refletiu até nas mexidas do Arne Slot, que só coloca o Diogo Gomes, não mexe no ataque.
tá? Ele tira o Diogo Gomes quando o Bradley lesiona e não coloca ninguém no ataque. Ele tinha a opção do Chiesa, tinha a opção do Gomorra, do Nione, do Jones no meio de campo, aí já um setor mais atrás. Mas claramente o Arne Slot pra mim não confia nesses jogadores 100%. Ele não confia 100% no Chiesa e ele não tem confiança em Gomorra, talvez por conta da idade e tudo mais. Apesar de eu achar que de todos esses o Gomorra merecia mais minutos, porque os poucos minutos que ele teve, ele conseguiu fazer uma fumaça ali, mudar um pouquinho o jogo. Não tô dizendo que se ele entrasse ele ia ganhar, né, nada disso, mas acho que é um cara que o Slot pode ser talvez um pouco menos cauteloso e acho que ele poderia produzir, principalmente com o Gak, porque não tem jogado tão bem e teve que ficar o jogo inteiro, e essa falta de opções acho que podia ser uma chance pro menino. 17 anos é complicado, é muito novo, tudo isso, a Premier League é uma liga muito física, mas a gente já teve jogadores muito jovens entregando recentemente, tanto na Premier League, o Lewis Kelly subiu muito jovem e entregou no Arsenal, sei o exemplo de Yamal, jogadores fora de série e tudo mais, mas eu acho que o Ngomorra, pelo pouco que eu vi, ele me passa a impressão de que pode ser esse cara. Então eu gostaria de vê-lo com um pouquinho mais de minutagem, principalmente nessa sequência de desfalques aí no ataque. É... Mas fora isso, eu acho que é uma partida em que o Liverpool dá uma resposta, assim, que mostra que esse time tem capacidade de fazer bons jogos contra grandes adversários, tá? Já tinha mostrado isso contra o Real Madrid, apesar de ser um Real Madrid ainda com uma cara um pouco estranha com o Xabi Alonso. Fez bom jogo contra a Inter de Milão. é, Contra o City foi uma porrada, verdade. Mas eu acho que é um time que tem essa capacidade de, em jogos específicos, crescer e dificultar a vida para os adversários. O problema tem sido muito mais contra o adversário que não quer se jogar, que quer só a bola para a área e latereio, escanteio, que inclusive o time da Premier League aí, que muito se destaca por conta de bolas paradas, que é o Arsenal, pega um time como o Liverpool, que muito se destaca por tomar gols de bola parada com muita frequência, e o jogo sai no 0-0 e o outro sai no 1-0, ou seja, ele enfrenta duas vezes o Arsenal e sai com 2 clean sheets, no mínimo interessante, se você considerar a fragilidade que as bolas paradas do Liverpool vieram apresentando ao longo de toda a Premier League. É, Mas assim, acho que é um resultado que é o que eu falei do. Já vim falando há algum tempo. Se você olha para o campeonato do Liverpool e pensa, olha, esse é um time que vai brigar por G4, os resultados são ok, tá? Vou até abrir aqui os resultados, mas os resultados são ok. A questão é quando você gasta o que o Liverpool gastou, investe o que o Liverpool investiu e em jogadores do peso que o Liverpool trouxe, você espera muito mais. Você espera que esse time que já era um time campeão da Premier League vai dar um salto ainda maior ou ao menos manter o nível. Não é o que vem acontecendo. Mas a gente está falando de um Liverpool que empatou com o Arsenal, empatou com o Fulham, empatou com o Leeds, ganhou do Wolverhampton, ganhou do Tottenham, ganhou do Brighton, ganhou da Inter, empatou com o Leeds, empatou com o Sunderland, ganhou do West Ham. Aí depois a gente já tem aquele 4-1 horroroso com o PSV, o 3-0 com o Forest, o 3-0 com o City, aquela sequência muito ruim. Mas já vem aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogos de invencibilidade, sendo alguns empates e tudo mais. Mas é um time que mostra que consegue somar pontos. Isso se reflete na tabela. Se você olhar para a tabela da Premier League, que eu estou abrindo aqui nesse momento aqui na minha frente, o Liverpool tem 35 pontos, é o quarto colocado. O quinto é o Brentford, que tem 33, o Newcastle tem 32, o Manchester tem 32, o Chelsea tem 31. Então, assim, você olha para os adversários ali, que estão ali até 4 pontos, você tem o Chelsea, o Fulham, mas o Liverpool tem sido mais constante dele nas últimas rodadas, tirando o Brentford com o Igor Thiago aí, que é a sensação e tudo mais, mas é um time que é difícil você imaginar que ele vai manter essa pegada até a 38ª, é um time que tende a oscilar mais. A gente vê o Sunderland estava muito bem no momento, e agora já vem aí numa sequência de mais de 5 jogos sem ganhar. Então eu acho que esses times de meio de tabela, eles tendem a isso, e é o caso do Brentford em breve, creio eu. Então eu acho que se você olhar para times mais parrudos, Newcastle, Manchester, Chelsea, o Liverpool vive uma estabilidade maior que esses clubes. O Manchester United demitiu o técnico, Chelsea demitiu o técnico e o Newcastle vem subindo de produção nos últimos jogos, é verdade. Mas acho que o Liverpool se mantém numa condição tranquila para brigar por essa quarta vaga e quem sabe até pela quinta, que tem grande chance dos clubes ingleses irem somando os pontos na competição europeia e garantir a quinta vaga dando vaga para a Liga dos Campeões, tá? A quinta colocação dando vaga para a Liga dos Campeões. Então acho que se você olhar já com essa ênfase no campeonato, o Liverpool vem fazendo uma sequência bem ok. O título já fica muito distante, são muitos pontos, então é irreal você imaginar isso, mas acho que
Você precisa garantir esse G4 é importante financeiramente, em termos de moral e tudo mais. As derrotas terem ficado mais escassas também é importante para a confiança do time. E o time tá num momento difícil porque muita gente lesionada, muita gente fora. E isso é complicado. O Arne Slot já não vinha fazendo um grande trabalho nessa temporada, com menos opções. Parece que vai ser um pouco mais difícil ele ter principalmente produção ofensiva. Ofensivamente falando hoje, o jogador que para mim teve ainda um pouco de brilho foi o Wirtz. Acho que do meio pra frente ali, ele foi o cara que mais me chamou a atenção em termos de construção de jogada, de tentar um passe diferente, achar em alguns momentos, mas só ele não vai conseguir fazer muita coisa num cenário que se desenhava ali do Liverpool. O Frimpong acho que muito participativo, brigando, correndo muito, se envolveu ali num lance em que ele meio que torce ali o tornozelo dentro da área, com uma reclamação de pênalti, o torcedor do Arsenal pegou no pé e tudo mais, mas é um cara que se mostra muito voluntarioso. Acho que nesse jogo não conseguiu contribuir tanto, mas é uma opção interessante. Acho que tanto para lateral direita, quando o Salah voltar, quanto para esse suplente do Salah ali nessas emergências. Mas acho que com o Ekitike fora, com o Isaac fora e com o Salah fora, o Liverpool vai ficando um pouco mais monótono no ataque, vai tendo um pouco mais de dificuldade de criar números realmente. Tanto que já não fez gol contra o Leeds, né? Que é um adversário que toma muitos gols, agora não consegue fazer gol no Arsenal fora de casa, que é um adversário mais difícil, mas vem sendo um pouco mais claudicante em termos ofensivos o Liverpool. E isso acho que faz parte pelos desfalques, mas o time tá tentando se agrupar e vem conseguindo resultados ok, se você, como eu falei, pensar em G4, em vaga na Liga dos Campeões. E aí, a partir disso, você pode olhar para a Liga dos Campeões, como a McAllister deu entrevista esses dias dizendo que o Liverpool ia brigar, e acredito que o Liverpool possa brigar se conseguir subir de produção, de confiança, melhorar, por exemplo, alguns aspectos como a fragilidade na bola parada, fragilidade no contra-ataque, alguns espaços na defesa que ficam abertos em alguns momentos. E se o Salah, por exemplo, volta da Copa Africana de Nações no nível que ele está apresentando lá, tá muito bem na Copa Africana de Nações, já ajuda. Se o Ekitike voltar e continuar produzindo, ajuda, entendeu? Acho que o Liverpool tem capacidade para brigar ainda aí pela FA Cup, pela Champions League e garantir essa vaga no G4, mesmo com esse futebol um pouco morno em alguns momentos que vem sendo praticado. Dito isso, o time passa por muitos problemas defensivos, agora parece que vai perder o Bradley. E a pergunta é, a janela está aberta. O Liverpool vai ao mercado? O James Pearce, né, do The Athletic, deu uma entrevista dizendo que o Liverpool observa zagueiros e atacantes pelos lados, ou seja, ponta. O Liverpool mantém um forte interesse no zagueiro inglês, o Mark Guéhi, que esteve perto de se transferir para a Enfield, aquela confusão toda do último dia da janela de transferência de verão. E desde então o clube considera o Guéhi um alvo para o verão. Que vai ser quando ele vai acabar o contrato e vai estar livre para assinar por qualquer clube, sem ter que pagar a taxa de transferência. Pois o clube acredita que ele não está disponível em janeiro. Resta saber se o Palace optará por negociá-lo neste mês, e em caso afirmativo, quais ofertas serão feitas, com o Manchester City também entre os interessados. Então, o Mark Guéhi, que a gente sabe que é o principal alvo do livro para a zaga, aparentemente o Liverpool acredita que ele não está disponível para janeiro, por isso que é uma negociação pensada para o verão, tá? Quando o Liverpool vai ter concorrência, óbvio, dos clubes, mas que se algo mudar, o Liverpool poderia entrar na jogada. Ele cita o Manchester City, que já pegou ali um dos alvos do que falavam que era o alvo do Liverpool para janeiro, que era o Semenyo, jogador do Bournemouth, já foi de Here We Go e tudo mais, vai ser jogador do City. Então, o Liverpool, aparentemente, apesar de observar jogadores para lado de campo, não é o caso para essa janela. Tudo indica que é algo para a janela de verão. E aí, falando de transferência, aproveitando que a gente tá falando aqui, dois parênteses rápidos. O Liverpool contratou dois zagueiros jovens, tá? Já teve o Here We Go do Fabrício Romano, é o caso do Ifrani Ndukwe. Acho que é assim que se fala, Ifrani Ndukwe. Jogador de 17 anos, que vai chegar no verão, tá? Ou seja, na próxima janela aí de julho. Negócio firmado a partir de julho com a Áustria Viena, que aceitou o propósito e tudo mais. O Liverpool considera ele um grande talento e aceitou o projeto do Liverpool. Então, vem um jovem zagueiro já para a janela de verão. E outro nome para a mesma posição, também confirmado pelo Fabrício Romano, com o Here We Go, é o zagueiro canhoto Mor Ndiaye, tá? De um clube do Senegal. Defensor senegalês, participou da Copa do Mundo Sub-17 no Catar, vem para reforçar a equipe de base ali do Liverpool, né, para a equipe principal, e é mais uma dessas compras de jovens zagueiros. Então pode ser o Liverpool tentando pavimentar um caminho para fortalecer um pouco a posição de zagueiro da base, que aparentemente não tem nenhum grande nome ali, pelo poucos minutos que eu vi de alguns jogadores nessas partidas de Copa e tudo mais.
e esses nomes podem ser para fomentar ali, para trazer jogadores. Foi o mesmo modelo que o Liverpool fez com o Elliott, que o Liverpool fez com o Fábio Carvalho, com vários jogadores assim que ele pega já, com o próprio Ngomorra, pega em final de reta ali, de base, de profissional, e tenta consolidar para que eles revertam frutos no futuro, seja entrando para a equipe, participando dos jogos ou rendendo uma venda, como foi o caso do Sepp Vandenberg, do Carvalho, os dois pro Brentford, do próprio Elliott, que ainda não rendeu, porque ele tá num limbo ali, para quem não sabe. Ele foi emprestado para Aston Villa com opção de compra. Existia algumas cláusulas ali de que se ele jogasse algum número de jogos, ele teria que ser comprado por 35 milhões de libras. O Naemery disse que o Aston Villa não considera que vale nesse momento fazer esse investimento, então ele está sendo deixado de fora, porque o Aston Villa não quer pagar 35 milhões nele e ele tá emprestado lá. O Liverpool não parece que não tem uma cláusula de chamar de volta. Teve uma proposta de um clube da MLS, mas ele falou que não quer jogar na MLS, então ele vai ficar lá sem jogar. E ele não pode ser emprestado para outro clube, tá? Porque ele já jogou por 2 clubes, já teve ligado a 2 clubes, então ele não poderia fazer mais uma transferência, pelo que eu vi. Então, uma situação um limbo aí do Elliott. Mas de mercado é isso, teve alguns boatos de que o Chiesa poderia ter um interesse ali da Juventus e tudo mais, mas nada de concreto. E o mercado parece que não vai ser daí que vai vir a solução pro Liverpool. Vamos ver se com a lesão do Bradley, com a possível lesão, alguma coisa muda. Mas acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Um empate contra um líder, um empate em que o Liverpool dá até alguma resposta, mostra personalidade, mostra capacidade defensiva, mostra poder de concentração, mas peca, principalmente, na inoperância ofensiva de um time que está desfacelado por conta de lesões, principalmente no setor ofensivo. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Peço mais uma vez, se inscreva aqui no canal, siga a gente no Spotify, siga a gente nas nossas redes sociais. A gente tem Twitter, tem Instagram, tem canal no WhatsApp. E peço que você comente aqui embaixo o que você acha. Você acha que o Liverpool ainda pode contratar alguém nessa janela? Eu acho improvável, dado o momento que a gente está e a ausência de negociações aí, né? Seja para zagueiro, seja para ponta, para qualquer posição. Então eu acho improvável nesse momento. Acho que precisava, tá? Acho que zagueiro, principalmente precisava. Ponta eu até entendo, porque o Salah vai voltar e tudo mais. Mas precisava de um zagueirinho aí, pelo menos, pra gente ter alguma tranquilidade. Mas é isso. Um abraço e até a próxima.